Capítulo 7. Meu primeiro trimestre em Lowood pareceu durar um século, e, de certo, não foi o século de ouro. Implicou uma fastidiosa luta com as dificuldades para me adaptar às novas regras e tarefas, a que não estava habituada. O medo de falhar nessas questões me molestava mais do que as penúrias físicas que tinha de suportar, e não eram poucas. Durante janeiro, fevereiro e parte de março, as fortes nevascas e, depois de derretida a neve, as estradas quase intransitáveis impediam que ultrapassássemos os muros do jardim, exceto para ir à igreja. Mas, naqueles limites, tínhamos que passar 1 hora por dia ao ar livre. Nossas roupas eram insuficientes para nos proteger do frio intenso. Não tínhamos botas, a neve penetrava em nossos sapatos e ali derretia. Nossas mãos sem luvas ficavam entorpecidas e cobertas de frieiras, bem como nossos pés. Lembro-me bem da irritação que sentia por causa disso todas as noites, quando meus pés inflamavam e a tortura de enfiar os dedos inchados, enrijecidos e em carne viva nos sapatos pela manhã. E as porções magras de comida eram angustiantes. Com o apetite aguçado de criança em idade de crescimento, mal comíamos o suficiente para manter vivo um delicado inválido. Dessa deficiência de alimentação resultava um abuso que atingia com mais intensidade as alunas mais novas, sempre que as mais velhas, esfomeadas, tinham uma oportunidade, coagiam ou ameaçavam as mais novas para que lhes dessem sua porção. Muitas vezes compartilhei com 2 impetrantes o precioso naco de pão preto distribuído à hora do chá, e depois de ter cedido metade da minha caneca de café a uma terceira, engoli o que restava junto com lágrimas secretas arrancadas pelo suplício da fome. Os domingos eram dias melancólicos naquela gélida estação. Tínhamos que caminhar 3 quilômetros até a igreja de Brocklebridge, onde nosso benfeitor oficiava. Partíamos com frio, chegávamos à igreja com mais frio ainda. Durante o serviço matinal, ficávamos quase paralisadas. Como era longe demais para que voltássemos a tempo para o almoço, um lanche composto de carne fria e pão, nas mesmas proporções miseráveis das refeições habituais, era servido entre os serviços. Ao final do serviço da tarde, voltávamos por uma estrada aberta e montanhosa, onde o frio cortante do inverno soprava sobre uma cadeia de picos nevados do norte, quase arrancando a pele do nosso rosto. Lembro-me da senhorita Temple caminhando com leveza e rapidez junto à nossa cabisbaixa fila. A capa xadrez que o vento gélido agitava, puxada para bem junto do corpo e encorajando-nos com palavras e com seu exemplo a não desanimar, a seguir caminhando como ela dizia, como soldados robustos. As professoras pobrezinhas normalmente estavam por demais abatidas para tentar animar alguém. Como ansiávamos pela luz e o calor de uma lareira acesa ao nosso regresso.
Pelo menos para as mais novas, porém, isso era negado. Cada uma das lareiras da sala de aula era imediatamente cercada por uma dupla fileira de garotas mais velhas, e atrás delas as crianças se agachavam em grupo, de braços magros embrulhados nos aventais. Um pouco de alívio vinha com a hora do chá, sob a forma de uma dupla ração de pão, uma fatia inteira em vez de somente a metade, com a deliciosa adição de um bocadinho de manteiga. Era o regalo semanal pelo que todas ansiávamos de domingo a domingo. Eu, em geral, conseguia reservar para mim a metade desse abundante repasto, mas era invariavelmente obrigada a compartilhar o restante. A noite de domingo se passava repetindo de cor as lições de catecismo e o 5º, 6º e 7º capítulo do Evangelho de São Mateus, e escutando um longo sermão lido pela senhorita Miller, cujo cansaço era atestado por bocejos irreprimíveis. Um interlúdio frequente dessa atividade era a encenação de parte do Eutico por meia dúzia das mais novas, que, vencidas pelo sono, caíam, se não do 3º andar, pelo menos do banco, e eram erguidas semi-mortas. O remédio era levá-las para o meio da sala e obrigá-las a ficar de pé, ali, até que o sermão tivesse terminado. Às vezes, os pés lhes faltavam e elas desabavam juntas, quando então eram escoradas pelos bancos altos das monitoras. Ainda não aludi às visitas do Sr. Brocklehurst. Na verdade, o cavalheiro esteve fora da casa durante a maior parte do 1º mês após minha chegada, talvez prolongando sua estada com seu amigo, o arquidiácono. Sua ausência foi um alívio para mim. Não preciso dizer que tinha meus próprios motivos para temer suas visitas, mas ele veio por fim. Certa tarde, fazia 3 semanas que eu chegara a Lowood. Sentada com uma lousa nas mãos, refletindo sobre uma soma numa longa divisão, ergui distraída os olhos à janela e vi de relance um vulto passar. Reconheci quase instintivamente a silhueta descarnada, quando 2 minutos mais tarde a escola inteira, incluindo as professoras, se levantou. Não precisei erguer o rosto para averiguar quem era a pessoa que saudavam. Passadas largas, atravessaram a sala de aula. Logo se encontrava ao lado da senhorita Temple, que tinha também se levantado. A mesma coluna negra que me reprovara de modo tão ameaçador sob o tapete da lareira de Gateshead. Eu agora olhava de lado para aquela obra arquitetônica. Sim, tinha razão. Era o Sr. Brocklehurst, abotoado num sobretudo e parecendo mais alto, mais magro e mais rígido do que nunca. Eu tinha meus motivos para ficar desolada com aquela aparição. Recordava bem demais as observações pérfidas da senhora Reed sob o meu caráter, assim como
a promessa feita pelo Sr. Brocklehurst de informar a senhorita Temple e todas as professoras sobre minha natureza perversa. Por todo aquele tempo, eu temera o cumprimento dessa promessa. Todos os dias aguardava a vinda do homem cujas informações sobre minha vida passada haveriam de me marcar para sempre como uma criança má. E ali estava ele agora. Estava parado ao lado da senhorita Temple e falava em voz baixa ao seu ouvido. Eu não duvidava que fazia revelações da minha perfídia e observava o olhar dela com dolorosa ansiedade, esperando a todo momento ver as orbes negras virarem-se para mim com repugnância e desprezo. Escutava atentamente também e, como calhava de estar sentada bem na frente da sala, podia ouvir quase tudo que ele dizia. O conteúdo de suas palavras livrou-me da apreensão imediata. Suponho, senhorita Temple, que a linha que comprei em London vai servir. Pareceu-me ser do tipo apropriado para as camisas de algodão e trouxe as agulhas necessárias também. Pode dizer à senhorita Smith que esqueci de mandar o pedido das agulhas de Serzir, mas vou enviar os papéis na próxima semana. Ela não deve, de modo algum, dar mais de uma por vez às alunas. Quando tem mais, acabam mais propensas a se descuidar e perdê-las. E há mais uma coisa. As meias de algodão precisam ser mais bem cuidadas. Quando estive aqui da última vez, fui até a horta e examinei as roupas secando no varal. Havia uma quantidade de meias pretas em péssimo estado, a julgar pelos tamanhos dos buracos. Ficou óbvio ter muito tempo que não eram remendadas. Ele fez uma pausa. Suas ordens serão cumpridas, senhor, disse a senhorita Temple. E minha senhora, prosseguiu ele, a lavadeira me disse que algumas meninas receberam 2 colarinhos limpos em uma semana. É demais. O regulamento só permite 1. Acho que posso explicar essa ocasião, senhor. Agnes e Catharine Johnstein foram convidadas a tomar chá com amigos em London na quinta-feira passada e lhes dei permissão de vestir colarinhos limpos para o evento. O Sr. Brocklehurst assentiu. Bem, uma vez passa, mas por favor não deixe que isso ocorra com frequência. E há outra coisa que me surpreendeu. Descobri, vendo as anotações da governanta, que um lanche consistindo de pão e queijo foi servido 2 vezes às moças durante as últimas 2 semanas. Como isso se deu? Ao verificar o regulamento, não encontro a menção a lanches. Quem introduziu essa inovação e com que autoridade? Sou eu a responsável pelo ocorrido, senhor, respondeu a senhorita Temple. O desjejum foi tão mal preparado que as alunas não tinham como comê-lo, e eu não pude deixá-las em jejum até a hora do almoço. Madame, um momento, por favor. Bem sabe que o meu projeto quanto à educação dessas meninas
não é acostumá-las a hábitos de luxo e excessos, mas torná-las fortes, pacientes e abnegadas. Se algum eventual desapontamento do apetite acontecer com uma refeição estragada ou algum prato mal condimentado, o incidente não deve ser neutralizado, substituindo-se com algo mais saboroso o alimento perdido, o que equivaleria a mimar o corpo e atentar contra aos objetivos desta instituição. A ocasião deve servir para a edificação espiritual das alunas, encorajando-as a mostrar força diante da privação temporária. Uma breve palestra nesses casos não deve ser subestimada, e nela uma instrutora sensata aproveitaria a oportunidade para mencionar os sofrimentos dos cristãos primitivos, os tormentos dos mártires, bem como as exortações do nosso adorado Senhor, reclamando seus discípulos a tomar sua cruz e segui-lo. Suas advertências de que nem só do pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus, e suas consolações divinas. Feliz aquele que sofre de fome ou sede em meu nome. Ah, madame, quando a senhora coloca pão e queijo em vez de mingau queimado na boca destas crianças, de certo alimenta seus vis corpos, mas não sabe como mata de fome suas almas mortais. O Sr. Brocklehurst fez uma pausa, talvez tomado pela emoção. A senhorita Temple baixara os olhos quando ele começara a lhe falar, mas agora olhava direto à sua frente, e seu rosto, de hábito branco feito mármore, parecia assumir também a frieza e a fixidez daquele material, sobretudo a boca, fechada como se fosse preciso um cinzel de um escultor para abri-la, e as sobrancelhas que se petrificavam numa expressão de severidade. Enquanto isso, o Sr. Brocklehurst, de pé junto à lareira, com as mãos às costas, supervisionava de forma majestosa todas as alunas. De súbito pestanejou, como se algo tivesse ofuscado ou escandalizado suas pupilas. Virando-se, disse, pronunciando as palavras mais depressa do que até então: Senhorita Temple, o que é aquela menina de cabelo cacheado? Cabelo ruivo, minha senhora, e cacheado? E estendendo a bengala, apontou ao desprezível objeto, as mãos tremendo. É Julia Severn, respondeu a senhorita Temple em voz baixa. Julia Servin, madame, e por que ela ou qualquer outra usa o cabelo cacheado? Por que, desafiando cada preceito e princípio desta casa, ela faz tão abertamente concessão ao mundo? Aqui, num estabelecimento de caridade evangélica, usando o cabelo com uma massa de cachos? O cabelo dela é naturalmente cacheado, respondeu a senhorita Temple, a voz ainda mais baixa. Naturalmente? Sim, mas não devemos nos conformar à natureza. Quero que essas meninas sejam filhas da graça. E por que essa abundância? Repetidas vezes manifestei meu desejo
de que usem o cabelo sempre preso, modesto, simples. Senhorita Temple, o cabelo dessa menina deve ser inteiramente cortado. Vou mandar um barbeiro amanhã e vejo outras que têm essa excrescência em tamanho exagerado. Aquela garota alta, diga-lhe que se vire. Diga a todas da primeira série que vire o rosto para a parede. A senhorita Temple passou o lenço sobre os lábios, como se quisesse desfazer o sorriso involuntário que os recurvava. Ainda assim, deu a ordem, e quando a primeira série entendeu o que se requeria delas, obedeceu. Recostando-me no meu banco, pude ver as expressões e as caretas com que comentavam a manobra. Era uma pena que o Sr. Brocklehurst não pudesse vê-las também. Teria sentido, talvez, que, independentemente do que pudesse fazer com seu exterior, o interior estava muito mais fora do alcance de sua interferência do que ele imaginava. Ele examinou o reverso daquelas medalhas vivas por bons 5 minutos. Depois proferiu a sentença. Suas palavras soaram como uma condenação. Todos esses coques devem ser cortados. A senhorita Temple pareceu objetar. Madame, prosseguiu ele, sirvam um senhor cujo reino não é deste mundo. Minha missão é mortificar nessas meninas as tentações da carne, ensiná-las a se vestir com pudor e sobriedade, não com cabelos trançados e roupas caras. E cada uma dessas jovens diante de nós tem o cabelo em tranças, que a própria vaidade poderia ter feito. Repito, devem ser cortadas. Pense no tempo desperdiçado no... O Sr. Brocklehurst foi então interrompido. 3 outras senhoras visitantes entraram na sala. Deveriam ter chegado um pouco mais cedo para ouvir seu sermão sobre vestuário, pois estavam magnificamente trajadas de veludo, seda e peles. As 2 mais jovens do trio, belas moças de 16 e 17 anos, tinham chapéus de castor cinza, então na moda, decorados com penas de avestruz, e sob a aba desses graciosos ornamentos saía uma profusão de leves madeixas, elaboradamente cacheadas. A mais velha estava envolvida num caro chale de veludo debruado de armingo e usava um aplique cacheado falso. As damas foram recebidas com deferência pela senhorita Temple, como a senhora e as senhoritas Brocklehurst, e conduzidas a lugares de honra na frente da sala. Aparentemente, haviam chegado na mesma carruagem de seu parente, o reverendo, e tinham estado examinando de forma rigorosa os quartos no andar de cima, enquanto ele cuidava de negócios com a governanta. Fazia perguntas à lavadeira e passava um sermão na diretora. Começaram então a fazer diversos comentários e críticas à senhorita Smith, encarregada dos cuidados com a roupa de cama e da inspeção dos dormitórios, mas eu não tinha tempo para prestar atenção no que diziam. Outros assuntos chamavam-me a atenção. Até ali, enquanto ouvia a conversa do Sr. Brocklehurst
e da senhorita Temple, eu não deixara de tomar precauções. Ao mesmo tempo, para garantir minha segurança pessoal, acreditava que estaria a salvo se pudesse não ser notada. Com esse propósito, sentei-me bem atrás e, querendo parecer ocupada com meus cálculos, segurava a lousa de modo a ocultar meu rosto. Poderia ter escapado se minha traiçoeira lousa não desse um jeito de escapulir da minha mão e cair com um estrondo, atraindo todos os olhares em minha direção. Eu sabia que era o fim, e enquanto me abaixava para pegar os 2 fragmentos da lousa, reuni forças para o pior, e ele veio. Uma menina descuidada, disse o Sr. Brocklehurst, e logo em seguida, é a nova aluna, percebo. E antes que eu pudesse recobrar o fôlego, não posso esquecer que tenho algumas coisas a dizer sobre ela. E então, bem alto, como me pareceu alto, disse, que se aproxime a menina que quebrou a lousa. Se dependesse da minha própria vontade, eu não teria conseguido me mexer, estava paralisada. Mas 2 garotas mais velhas, sentadas ao meu lado, puseram-me de pé e me empurraram na direção do temido juiz. A senhorita Temple então ajudou-me gentilmente a chegar aos pés dele e ouvi seu conselho sussurrado. Não tenha medo, Jane, vi que foi um acidente, você não será punida. O gentil sussurro penetrou meu coração como uma adaga. Mais 1 minuto e ela vai me desprezar como uma hipócrita, pensei. E um impulso de fúria contra Reed, Brocklehurst e companhia latejou em minhas veias ante essa convicção. Eu não era nenhuma Ellen Burns. Tragam esse banco, disse o Sr. Brocklehurst, apontando para um banco bem alto, de que uma monitora acabava de se levantar. Foi trazido. Coloquem a menina em cima dele. E fui colocada ali, não sei por quem. Não estava em condições de notar detalhes. Só tinha consciência de que haviam me colocado na mesma altura do nariz do Sr. Brocklehurst, de que ele estava a 1 metro de distância e de que uma extensão de seda e pelica laranja e púrpura e uma nuvem de plumagem prateada se estendiam e ondulavam abaixo de mim. O Sr. Brocklehurst pigarreou. Senhoras, disse ele, voltando-se à sua família. Senhorita Temple, professoras e alunas. Todas veem esta menina? Claro que viam, pois eu sentia seus olhos voltados como lentes para minha pele que ardia. Veem que ainda é pequena, podem observar que ainda possui a forma habitual da infância. Deus lhe conferiu magnanimamente a aparência que nos deu a todos nós. Não se nota qualquer deformidade. Quem haveria de imaginar que o maligno já encontrou nela uma serva e uma agente? Contudo, é esse o caso, lamento dizer. Uma pausa em que comecei a conter a paralisia dos meus nervos, senti que já passara o Rubicão e que o julgamento, não podendo mais ser evitado, teria que ser enfrentado com firmeza. Minhas caras mocinhas, prosseguiu emocionado o clérigo de mármore negro.
Esta é uma situação triste e melancólica, pois é meu dever adverti-las de que esta menina, que poderia ser uma ovelha de Deus, é uma pária. Não é um membro do rebanho, mas evidentemente uma estranha, uma intrusa. Devem estar em guarda contra ela, evitar seguir seu exemplo, se necessário, evitar sua companhia, excluí-la de suas brincadeiras e de suas conversas. Professoras, devem vigiá-la, não tire os olhos de seus movimentos, pesem todas as suas palavras, examinem suas ações, castigue seu corpo para salvar sua alma. Se é que a salvação é possível, pois, e meus lábios tremem ao dizer isto, essa menina, esta criança, nascida em terra cristã, é pior do que muitos pagãos que fazem orações à braima e ajoelham diante do carro com a imagem do deus hindu. Esta menina é uma mentirosa. Seguiu-se então uma pausa de 10 minutos, durante os quais eu, a essa altura, já em perfeita posse de meus sentidos, observei todas as senhoras Brocklehurst apanharem seus lenços e levá-los aos olhos, enquanto a mais velha balançava-se para trás e para a frente, e as mais novas sussurravam: que revoltante! O senhor Brocklehurst prosseguiu: isso me foi revelado por sua benfeitora, uma senhora devota e piedosa que a adotou quando se viu órfã, criou-a como sua própria filha e cuja gentileza e generosidade esta menina infeliz pagou com uma ingratidão tão extrema, tão terrível, que por fim sua excelente protetora foi obrigada a separá-la de seus próprios filhos, com medo de que seu exemplo perverso lhes contaminasse a pureza. Enviaram-na para cá, a fim de que fosse curada, assim como os judeus de antanho mandavam seus enfermos para o turbulento tanque de Betesda. Professoras, diretora, rogo que não deixem as águas estagnarem ao redor dela. Com essa sublime conclusão, o senhor Brocklehurst fechou o botão da gola de seu sobretudo e murmurou algo à família, que se levantou, cumprimentou a senhorita Temple e então toda a gente importante saiu da sala em cortejo. Virando-se da porta, meu juiz disse: que ela fique de pé aí por mais meia hora e que ninguém lhe dirija a palavra pelo resto do dia. Ali estava eu, então, no alto do banco. Eu que dissera não ter condições de suportar a vergonha de ficar de pé no meio da sala, estava agora exposta à vista de todos num pedestal de infâmia. Quais eram as minhas emoções, nenhuma língua pôde descrever. Mas conforme surgiam, paralisando-me a respiração e apertando-me a garganta, uma garota se aproximou e passou por mim. Ao passar, ela ergueu o olhar. Que luz estranha o inspirava, que extraordinária sensação aquele raio enviou através de mim. Como esse novo sentimento me amparou. Foi como se um mártir ou herói tivesse passado por um escravo ou por uma vítima e lhe dando forças nesse encontro. Dominei a histeria
que se avolumava, ergui a cabeça e cravei os pés com firmeza no banco. Ellen Burns fez alguma pergunta sem importância sobre sua costura à senhorita Smith. Foi repreendida pela trivialidade da dúvida, voltou ao seu lugar e sorriu para mim, mais uma vez ao passar. Que sorriso! Recordo-me dele agora, e sei que era a emanação de uma grande inteligência, de uma verdadeira coragem. Iluminava seus traços marcantes, seu rosto magro, seus olhos cinzentos e fundo, com o reflexo do semblante de um anjo. E, no entanto, naquele momento, Ellen Burns usava no braço a insígnia da desordeira. Menos de meia hora antes, eu a ouvira ser condenada pela senhorita Scatcherd ao almoçar somente pão e água no dia seguinte, porque borraram o exercício ao copiá-lo. Tal é a natureza imperfeita do homem. Manchas assim estão no disco do mais límpido planeta, e olhos como o da senhorita Scatcherd só conseguem ver esses pequenos defeitos, cegos ao brilho intenso da orbe.